Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabou agora na Vila Belmiro, Santos 3, Corinthians 1. Mais uma partida daquelas do Corinthians, assim como foi no primeiro turno contra o Palmeiras em Barueri, assim como foi no primeiro turno contra o São Paulo no Morumbi, assim como foi no primeiro turno contra o Juventude em Caxias, assim como foi contra o Sport em Recife agora no segundo turno. E aquela famosa história de sempre, a gente nunca sabe a forma que o Corinthians vai jogar, principalmente depois de uma data FIFA. É um time que a gente não tem confiança, é um time que a gente não pode esperar nada. Cada jogo que passa, a gente faz um bom jogo contra o Mirassol, no sentido de ter um bom resultado. O desempenho não tinha sido tão bom, mas vencemos e vencemos bem, uma sensação do campeonato. E aí vem 11 dias depois e é um desastre de novo. Parece que o time não treina, ou parece que quanto mais tempo tem para treinar, nada sai. É constrangedor, é desanimador. O que nos conforta, olhando para esse ano aqui, é quando a gente vê a tabela do campeonato, a gente vê que os times que estão lá atrás continuam sem vencer, que hoje o Sport, tudo bem que o Sport já foi, mas o Fortaleza perdeu do Vasco em casa, o Juventude ainda joga, mas também não vai conseguir sair muito dali de trás. Amanhã o Vitória tem o jogo contra o Bahia, então tem o Bavi amanhã, que se der a lógica, provavelmente o Vitória não vença e também não avance tanto para encostar em nós. E é isso. E assim a gente vai levando o campeonato, vai ganhar um jogo a cada 3, e aí assim vai, e é isso. É muito complicado, é desanimador, é irritante, é frustrante a gente ficar nessa expectativa de tanto tempo sem jogo, e quando entra em campo é um futebol patético que a gente vê, com desempenhos pífios dos nossos jogadores. Alguns deles eu vou citar daqui para já, daqui a pouquinho eu vou citar. E é isso, uma derrota justa, uma vitória do Santos merecida, e não tem muito mais o que a gente falar, porque quando começa o jogo hoje, né, você vê o Corinthians tentando tocar bola, trocar passes, e até que você acha que tá tudo ok ali, você fala, vamos ver como é que vai ser. Mas o Corinthians, com o Maicon, não estou colocando a culpa do primeiro gol do Santos nele, mas começa com ele. Se vocês repararem bem, aos 3 minutos, 2 e pouquinho, o Maicon erra um passe sozinho, ele vai tocar de direita para lateral, a bola sai para lateral. O Santos bate esse lateral rápido, a consequência desse lateral é um escanteio para o Santos, e aos 3 minutos o Zé Rafael sobe sozinho depois do escanteio e faz 1-0. Então, como eu costumo falar aqui, o Corinthians está cantando o hino nacional ainda quando entra em campo e já está perdendo de 1-0. Foi isso que aconteceu. Corinthians trocando bola, parecia até que tudo certo, o Santos esperando o Corinthians. Primeiro erro do Corinthians, o Santos bate um lateral rápido. Um primeiro tempo que o Santos jogou totalmente do lado direito do Corinthians, então onde estava o Mateuzinho e o João Pedro Tioca, e foi por ali que as coisas foram acontecendo mais com perigo. O Corinthians tomou o gol, ainda tentou parecer controlar mais um pouco a partida, mas nada sai desse time. O Corinthians não consegue dominar uma bola, não consegue trocar passe, não consegue criar chance. A bola parece, quem está lá na frente, parece um muro que a bola bate e volta, bate e volta. E uma coisa que foi um pouco que pega a gente no contrapé assim é quando você olha que você tem a certeza que os jogadores não estão nem aí para nós torcedores e para a situação atual do time e do clube. É quando aos 15 do primeiro tempo a Globo filma o banco de reserva do Corinthians e você se depara com o Rian e o Memphis Depay trocando ideia, dando risada, o Memphis dando tapinha na cabeça do Bahia ali, todo mundo rindo, enquanto está 1-0 pro Santos, a gente perdendo o jogo sem conseguir fazer nada, e os caras do banco do Corinthians dando risada. Esse é o espírito do elenco do Corinthians atual, e é por isso que a gente, nos últimos anos, disputa o Campeonato Brasileiro de uma forma tão patética e desinteressada, e quase sempre brigando para não cair. É assim já pelo terceiro ano consecutivo. E é isso, é um reflexo do Corinthians, tanto a parte de fora como dentro de campo, é um reflexo que se completa. Né? Então, essa é a atitude do nosso camisa 10 aí. Muito legal, muito bacana, Memphis, da hora, tá bem da hora pro Corinthians mesmo. Depois não acontece nada, e mais pro fim do primeiro tempo, o Santos fica choverando bola na área, o Corinthians fica tirando, e o Santos com a sobra de bola, que o Corinthians não tem meio campo. Corinthians hoje sem meio campo nenhum, Maicon constrangedor hoje, o Raniel errando tudo também. E numa dessas, num cruzamento, o Hugo sozinho, né, o nosso querido Hugo lateral estava sozinho na área, ele quis espanar uma bola para frente, nessa espanada a bola sobra ali, volta pro Barreal, Yuri que não ganha uma, a bola sobra pro Barreal, que bate de fora da área, acha um golaço no ângulo, não tem nem o que falar, um golaço mesmo, e é isso.
termina o primeiro tempo 2-0 para o Santos, o Corinthians jogando nada, o Santos chuveirando um monte de bola na área e sendo muito mais competitivo, tendo 1 milhão de vezes mais vontade que o Corinthians, e um placar justo pelo que foi o primeiro tempo. O segundo tempo começa com 2 mexidas, o filho do Dorival tirou 2 jogadores para a entrada do Kaique e do André, volante, né? Então ele tirou o Hugo e tirou o Guinegão, e entrou o Kaique e o André. E aos 6 minutos, num escanteio, o Bidon faz um pênalti patético, fica segurando o Zé Rafael com muita experiência ali, permanece deixando o Bidon fazer o pênalti nele, um pênalti bem marcado, que o Hoheiser, sei lá como fala, bate e faz 3-0. E aos 6 minutos do segundo tempo, o jogo estava acabado, as mexidas do intervalo já não surtiriam efeito nenhum mesmo, levou o Garra e o Memphis para jogarem ali 20 minutos e tudo mais. Aos 12 minutos, o Mateuzinho bate o escanteio, o Ranieri sobe sozinho e diminui o placar ali para não ficar menos feio. E o Corinthians, em vez de tentar uma pressão ali para tentar achar mais um gol e fazer um abafa, pelo contrário, na minha visão, o Santos esteve muito mais perto, pela vontade principalmente, de fazer o quarto gol, do que o Corinthians diminuiu o placar. O Gustavo Henrique ainda cabeceia uma bola na trave subindo sozinho, depois de um escanteio também. Mas é isso. Constrangedor a partida do Corinthians hoje. Gustavo Henrique suspenso para o próximo jogo, tomou o 3º amarelo hoje. O André, que entrou no segundo tempo, parece ser um menino promissor mesmo. E, enfim, vários jogadores jogaram nada hoje. Mateuzinho, muito constrangedor o Mateuzinho hoje. Foi bater uma falta no primeiro tempo com pressa, foi dar um lançamento, a bola nem subiu direito, foi no pé do cara do Santos no meio campo. Depois ele quis dar um chutão para frente, chutou mais grama que a bola nem saiu do lugar direito. Errou tudo no segundo tempo também, patético. Maicon, constrangedor, como é ruim. Então, o Dorival e o filho dele que enfiam o Maicon no cu também, que a gente não aguenta mais essa merda desse jogador. Ruim pra caralho, o arranque de balsa, lento, é irritante o jeito que o Maicon joga também. Anrileri, constrangedor hoje também, logo no começo do segundo tempo. Felipe Longo vai abrir uma bola para ele, vai dominar, nem consegue dominar e a bola sai, enfim. Yuri Alberto, outro também irritante hoje, como eu falei, parece um paredão, a bola bate e volta, não domina uma bola, não consegue fazer nada, é irritante, enfim. Mais uma partida daquelas do Corinthians. Agora no sábado a gente volta contra o Atlético Mineiro em casa. Não sei o que esperar desse time. O nosso principal zagueiro não vai estar jogando. Inclusive, vale ressaltar que a gente toma um gol com 3 minutos de jogo hoje, com 3 zagueiros, né? Com o João Pedro Tchoca, com o Gustavo Henrique e o Anrileri ali para ser uma formação de 3 zagueiros. E o Zé Rafael sobe sozinho para fazer o primeiro gol. Então, também, o que esses caras estão fazendo lá? Como é que o cara sobe sozinho com 3 zagueiros altos dentro da área? Enfim, lamentável, mais uma partida daquelas do Corinthians, de tirar a gente do sério. E aquilo, sempre uma incógnita como vai ser o nosso próximo jogo. E é isso. Sábado estaremos, para variar, de teimoso lá na Arena, para a gente acompanhar Corinthians e Atlético Mineiro, um jogo extremamente difícil, jogo, julgo eu, dos desesperados, né? Enfim, complicado demais, não sei nem mais o que falar, e é isso. Amanhã a gente vai estar de volta com uma resenha para repercutir mais o que aconteceu no jogo de hoje, para falar também um pouquinho da coletiva do promotor Cássio Concerino quanto à questão do André Sanches também, para a gente tentar fugir um pouquinho de campo e bola, para não falar só com ódio no coração, porque é muito complicado ver a forma que o Corinthians joga, a forma que o Corinthians se comporta. É sempre num clássico fora de casa, o outro time jogando uma final, querendo matar a gente, e o Corinthians jogando como se fosse um amistoso, como se não tivesse nem aí, um desinteresse descomunal fora do comum. Chega de Maicon, chega de vários outros jogadores também, aí, inclusive os que vão para o banco, e para o Memphis e para o Rian, que está todo mundo dando risada aí, vão tomar no cu, respeitem a camisa do Corinthians. O Corinthians é infinitamente maior que vocês, não estão satisfeitos, peguem a risadinha de vocês e vazem do Corinthians, e tomara que o Gaviões agora, que sempre está lá trocando ideia, que agora tenha acabado essa questão de trocar ideia, que seja uma cobrança um pouquinho diferente do que esses caras estão acostumados. Eu sei que é errado a gente ficar pedindo para o Gaviões fazer isso e aquilo toda hora, mas são eles que têm um acesso fácil no CT ali, então espero muito que as organizadas do Corinthians
subam o tom a partir de agora com esses jogadores, porque chega de trocar ideia com esses caras, tá certo? Então a gente vai voltar amanhã, tamo junto, sábado eu tô de volta aí assim que eu chegar da Neoquímica Arena, beleza? Um grande abraço a todos e vai Corinthians, valeu!